Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, o tempo do fim, crescendo, caminhando pelo livro do Apocalipse, entendendo aquilo que nos é possível entender, rechaçando aí as alegorias, rechaçando as interpretações que nada tem a ver. E aqui você vai crescendo, você vai aprendendo de verdade. Gente, olha só como nós já caminhamos. Nós já estamos considerando praticamente agora o capítulo 13 do Apocalipse, onde a gente vai falar sobre o anticristo. É isso daí, é um tema muito importante. Eu peço a você que, por favor, envie para outras pessoas os nossos vídeos, para que eles também possam ter uma segunda opinião. Eu acho que é muito interessante. E eu acredito que você também vai se desenvolver bastante assistindo aqui. Lembre-se, eu fiz para você essa série, né? Então você pode também deixar o seu like aí, ajude o canal a chegar mais longe, tá bom? Vamos falar sobre o anticristo, mais precisamente nessa primeira introdução aqui, a gente vai falar sobre Jesus, né? Sobre Jesus e o anticristo. Porque, por exemplo, existem alguns grupos sectários que ensinam que Jesus é o cavaleiro lá do Apocalipse capítulo 6. Então, como a gente tem que tratar de anticristo, é importante que a gente primeiro identifique o anticristo aqui no Apocalipse, para depois a gente poder compreender essa questão, tá bom? Então vamos lá, olha só. O apóstolo João começa descrevendo a grande tribulação e o seu início, com a abertura dos 7 selos, em que o primeiro cavaleiro é o anticristo. Então aqui eu já explico logo de cara. O primeiro cavaleiro, o cavaleiro do capítulo 6, é o anticristo. Eu vou mostrar para você, fica comigo aí até o final dessa aula que você vai entender pela Bíblia por que o primeiro cavaleiro ele não é Jesus, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no início. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Bom, vamos parar aqui nessa parte. Poderíamos ler todo o capítulo, inclusive aí no livro O Tempo do Fim, você vai perceber que eu trato aí toda a parte do capítulo 6, do versículo 1 até o 17. Depois, ao final, fica aí que eu vou aproveitar e dizer para você como você pode também adquirir o livro O Tempo do Fim, para que você possa também crescer no conhecimento. Então, 2 características desse primeiro cavaleiro aqui. Quais são? A primeira característica é que, conforme diz, ele está montado em um cavalo branco. Muitas vezes o pessoal que não tem o conhecimento exegético, eles interpretam a Bíblia da seguinte maneira. Eles pegam uma palavra que está em um determinado texto, e essa palavra, estando também em outro texto, eles cruzam as referências e dizem, olha, veja só, então aqui está se referindo ao mesmo assunto. Não. Por exemplo, no livro do Apocalipse, nós temos 2 cavaleiros no cavalo branco. E são completamente diferentes. Um deles é identificado realmente como Jesus. Agora, o outro aqui, ele é identificado como o anticristo por inferência, através das suas características. Vamos entender por quê? Veja só, ele está montado no cavalo branco, opa, então é Jesus. Não. Ele recebe uma coroa. Ele recebe uma coroa. Guarde bem esse ponto que ele é super importante para você entender aqui. Ele recebe uma coroa e ele tem um arco na mão. O arco significa guerra, tá bom? E ele tem uma coroa que significa que ele é vencedor. Tudo bem? Aí depois a gente chega aqui, eu estou na página 116 do nosso livro já, tá? O primeiro cavaleiro no cavalo branco é o anticristo. Como sabemos isto? Basta comparar com a descrição do cavaleiro do capítulo 19, que é identificado como Jesus. Então vejam, são 2 cavaleiros, os 2 estão num cavalo branco, e você não pode desperceber o fato de que o anticristo ele é uma imitação do Cristo. Então é claro que ele tem que vir em um cavalo branco para poder imitar a Jesus. A Bíblia mostra que, se possível fosse, ele desencaminharia até mesmo os escolhidos. Então, ele vai trazer uma aparência de Jesus. É por isso que, vejam, são 2 cavaleiros, os 2 estão num cavalo branco, e você não pode desperceber o fato
de que o anticristo ele é uma imitação do Cristo. Então é claro que ele tem que vir em um cavalo branco para poder imitar a Jesus. A Bíblia mostra que, se possível fosse, ele desencaminharia até mesmo os escolhidos. Então ele vai trazer uma aparência de Jesus. É por isso que veja, são dois cavaleiros, os dois estão num cavalo branco, e você não pode desperceber o fato que ele é empossado. Nós temos o cavaleiro do cavalo vermelho, que é a guerra, nós temos o cavaleiro do cavalo preto, que é a fome. Então haverá uma situação de caos no mundo no momento em que o anticristo for empossado. Então ele sai para vencer essa situação. Esse é o ponto que o Apocalipse nos mostra. Agora vamos ver a diferença entre ele e o Jesus, que é identificado no capítulo 19, versículos de 12 até o 16. Está escrito: seus olhos são como chamas de fogo. Falando do cavaleiro agora, que é Jesus, que é identificado. Então os olhos dele serem como chamas de fogo indica o quê? Indica o poder consumidor deste cavaleiro. Em sua cabeça há muitas coroas. Percebam, esse cavaleiro do 19, que é identificado como Jesus, ele tem muitas coroas na cabeça. O do capítulo 6, foi-lhe dada uma coroa. Essa coroa foi dada a ele por quem? Se você der uma olhadinha, você vai acompanhar comigo aqui nesse mesmo capítulo, você vai perceber que o anticristo ele recebe poder, ou essa coroa de 10 reinos. Ele recebe. Jesus já tem esta coroa eternamente, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não recebe uma coroa como no capítulo 6, pois já é eternamente Rei dos Reis e coroado com muitas coroas. Prossegue aqui a leitura. Depois, uma outra característica de Jesus: um nome que só ele conhece e ninguém mais. Isso indica que ele é absoluto, isso indica que ele é onipotente. Vestido com um manto tingido de sangue. Olha só que interessante aqui. Identificado por comprar a humanidade com seu sangue na cruz do Calvário. Seu nome: a palavra de Deus. Completamente identificado como verbo a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então vejam como o capítulo 19 ele descreve todas as características de Jesus. Os exércitos do céu o seguiam. Ele não é seguido pelas catástrofes que seguem o cavaleiro do capítulo 6. Vejam que o cavaleiro do capítulo 6, ele recebe a coroa, e o que segue ele são apenas as catástrofes. Jesus não. Jesus é seguido pelo exército dos céus. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Vejam, Jesus, qual é a arma de guerra dele? É uma espada afiada. Qual é a arma de guerra do anticristo? É um arco. A espada procede do próprio Jesus. O arco é um instrumento que o anticristo usa para a guerra. Governará com cetro de ferro. Tem um destino na sua cavalgada, que é governar como verdadeiro rei messiânico. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Novamente, sua identificação é clara. Este é o Senhor Jesus. Então Jesus é o cavaleiro do capítulo 19. Você pode pegar o texto bíblico, tá? E dar uma olhadinha no capítulo 6, versículos de 1 até o 5 aproximadamente, e capítulo 19, versículos de 12 a 16. A identificação do anticristo, então, agora, para a gente continuar estudando, está no capítulo 6 do Apocalipse, tudo bem? Então agora você já ficou sabendo por que não é Jesus quem cavalga naquele cavalo branco do capítulo 6, porém o anticristo. Tudo isso e muito mais você pode ter aqui no livro O Tempo do Fim. Como é que eu faço para adquirir esse livro, ancião? É muito simples. Você vai até a nossa livraria. Vou pedir ao Valdeci para rodar a vinheta, por favor. Obrigado, Valdeci. Olha aí, vai na livraria edsonreis.com e adquira. Gente, mas adquire com pressa,
porque além de estar numa super promoção, logo logo não terá mais, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu quero lembrar que todos os dias nós temos uma palavra de direção para a sua vida aqui no Pela Bíblia, no dia a dia, tá? Todos os dias você recebe aí. Então inscreva-se no nosso canal, compartilhe com mais outras pessoas, ajude-nos. Nós já estamos indo para 7.000 inscritos aqui nesse canal, o que para nós é uma vitória, porque é um canal completamente independente, não está ligado a grupo religioso algum, mas é um canal independente que traz a Bíblia pela Bíblia para você. Deus abençoe cada um de vocês, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Boa noite.